começar então traçando sobre nós o sinal da cruz, pedindo a proteção da Santíssima Trindade, a presença de todos, para que a gente possa bem aproveitar essa formação, para que hoje seja um dia especial, um marco na vida de cada um, que tudo aquilo que for pregado hoje, ensinado, fique fixado em nosso coração, que a gente possa viver essa palavra todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar então alegrando o nosso coração, porque é muito bom a gente estar reunido em nome do Senhor, é muito bom a gente olhar o rostinho de cada um, fazia tempo que a gente não via, a gente poder sorrir um para o outro, né? Já que o abraço está difícil, mas pelo menos o sorriso vai à distância e alcança o nosso coração. Vamos cantar na paz do meu Senhor Jesus, deixar com o amor de Deus em nossa vida. É bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltarmos a voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos louvar na paz do meu Senhor Jesus, deixar o amor de Deus entrar em nossa vida. É bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltando nossa voz assim, exaltar o Deus de amor. Vamos beijar na paz do meu Senhor Jesus, deixar o amor de Deus entrar em nossa vida. Vamos estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltando nossa voz assim, exaltando o Deus de amor. Amém. E vamos pedir também ao Senhor esse amor que Ele derrete o nosso coração. Que o Senhor coloque o amor verdadeiro, puro em nossos corações, que a gente possa enxergar o outro com os olhos de Deus, que a gente possa sempre enxergar no outro uma nova possibilidade, uma nova oportunidade de vida, que nos nossos olhos saia todo julgamento, que dos nossos olhos e do nosso coração brote o amor puro e verdadeiro do Senhor. Por isso, vamos querer e desejar obedecer todas as palavras do Senhor. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, os teus desejos sobre todos nós. Eu quero mergulhar, me comprometer, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Eu quero obedecer Senhor, eu quero mergulhar
Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. O santo veio unido, famílias restauradas, pelo poder do teu Espírito. Agora faz o seguinte: estende as mãos em direção à tua família, dentro da tua casa, da tua esposa, teu esposo, teus filhos, aqueles que estão na tua casa contigo. Sejam abençoados pelo Senhor nesse momento. Pede essa unção. Vem, Espírito Santo. Vem, amor de Deus. Vem sobre todos, sobre cada um que habita aqui na nossa casa. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Vamos pedir também que você estenda as mãos sobre o hospital da sua cidade, em direção ao hospital da sua cidade, pedindo que o amor de Deus também vá naqueles lugares onde mais necessita. Pede para que o Senhor toque com uma gotinha, uma pequena gota do seu sangue para lavar todas as enfermidades, para que todas as pessoas sejam atingidas nesse momento pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Pede com toda a tua força, imaginando, já tem a imagem da mão do Senhor sobre este hospital. E pede: derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Agora abre as tuas mãos e pede para você nesse momento: eu quero receber o Espírito Santo. Eu desejo que o Espírito Santo venha sobre mim e que eu fique encharcado, inundado. Que o Espírito Santo transborde o meu copo, transborde em mim, que eu fique repleto. Repleto é muito mais que cheio, para que todo aquele que passe perto de mim sinta que o Espírito Santo está ali transbordando. E vamos pedir então assim: eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus. E Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó. Quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova. E todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. La 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 la. La 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 la. La 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 la. És água viva, és vida nova, e
todo dia me batizas outra vez, me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte, de onde vem? Eu quero água desta fonte, de onde vem? Eu quero água desta fonte, de onde vem? E já continuando na unção do Espírito Santo, vamos pedir então a presença forte, verdadeira, única, que alegra o nosso coração, que nos guia, que nos move. Peça que o Espírito Santo não só te visite neste dia, mas para que ele repouse sobre ti. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Vá pedindo, vem Espírito Santo, repousa sobre mim. Espírito Santo repousa. Vem Espírito, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Traz unção, traz unção, traz unção a nós. Espírito Santo repousa, vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa sobre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedimos que o Espírito Santo venha sobre os nossos formadores também desse dia, sobre a Lourdes, sobre o André Luiz, sobre o Gabriel, da Diocese de Mogi das Cruzes, que vai entrar logo mais tarde, pelo João Emílio. Rezemos para que o Espírito Santo derrame sobre eles sabedoria e discernimento. Rezemos para que cada um de nós estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar e realizar em nós, não somente falar, mas a palavra de Deus transforma as nossas vidas, então aquilo que Ele quer realizar em nós. E rezemos também por esses nossos irmãos que não estão conseguindo acessar ou não estão conseguindo ali ouvir, para que Deus derrame ali também sobre eles o conhecimento, o que for necessário para poder acompanhar essa nossa formação.
também alguns irmãos aí que acompanharem ali no grupo, ver que alguém está tendo dificuldade e estiver disposto a ajudar também, né? Se coloque também a serviço, possa ajudar ali os irmãos, né? Que o Espírito Santo derrame sobre todos nós sabedoria e a atenção necessária para essa formação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora passe à frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, a nossa primeira formação de hoje vai ser sobre o capítulo 7 de Atos, né? Quem vai ministrar essa formação é a nossa irmã Lourdes. Então, minha irmã, fica à vontade, pode se apresentar aí e Deus abençoe. Bom dia, então, amados irmãos. E é um pouco assustador, eu disse isso para o Leonardo, né? Fazer parte da formação, mas eu penso assim, se a gente uma vez se colocando a serviço, então também não podemos fugir das responsabilidades, não podemos nos esquivar daquilo que o Senhor quer de nós. Então, meu nome é Lourdes Maria. Nesse tempo, eu estou na coordenação do Grupo de Oração Divina Luz, da Matriz São João Batista de Sapiranga. E eu vi que já começamos em sintonia nessa manhã, que o André, na sua música, ali na sua oração, trouxe muito presente o coração de Jesus. E ontem de noite eu me lembrei de uns desenhos que foram feitos uns anos atrás por uns irmãos nossos, né, num cenáculo, e o Rodrigo Mateus, ele fez esse desenho que está ali atrás, do coração de Jesus, colocando a igreja no coração de Jesus. Então, era a meditação daquele cenáculo, e ele traduziu nesse desenho. Então, a música hoje já veio ao encontro nesse mesmo sentido. E quando eu disse sim para o Leonardo, eu não tinha lido o capítulo 7. Depois, quando eu fui ver, aí eu vi o tamanho e a extensão desse capítulo, que é bem longo, e do quantas passagens aparecem ali, que o diácono Estevão foi trazendo, né, ali diante dos sumos sacerdotes. Então, não tem como nós ir lendo esse capítulo, porque ele é muito extenso, e o tempo não permite também que a gente se estenda demais. Então, tem um resumo ali que eu fui buscando e fui vendo ali, que dá para a gente ter, então, assim, uma noção do que é que fala. O capítulo 7, ele começa com o sumo sacerdote da época interrogando o diácono Estevão, perguntando a ele sobre tudo, se tudo que seus acusadores falaram era de fato verdade. E Estevão, cheio do Espírito Santo, passou a falar a história da nação de Israel. E ali me veio muito na mente, assim, os discípulos de Maús, quando Jesus começou a caminhar com eles, eles também estavam, assim, desapontados e perdidos, e Jesus foi lhes lembrando todas as escrituras que falavam sobre o que tinha acontecido, e foi assim, na maior calma, foi recordando todas as passagens do Antigo Testamento. E Estevão, no fim, na verdade, ele narrou para eles, assim, resumidamente, toda a história da salvação contida no Antigo Testamento. Então, uma primeira observação que a gente pode ter ali desses homens
do início da igreja é que eram conhecedores profundos da palavra de Deus. Eles sabiam isso na ponta da língua. Eles, diante de qualquer situação que os colocassem, vamos dizer assim, contra a parede, né, por alguma pergunta ou alguma interrogação, eles tinham a escritura na ponta da língua. E eles, os argumentos deles eram tão fortes que não deixavam argumentos para os acusadores. E aí prossegue assim, ele começou a falar lá por Abraão e sobre a promessa que ele dele receber um herdeiro e que todas as nações da terra seriam abençoadas por ele. E então ele recebeu a Isaque, filho da promessa, e esse então gerou o seu filho Jacó, o Israel. Quando a Bíblia se refere a Israel, na verdade, se refere a Jacó, o qual teve 12 filhos que vieram a ser os patriarcas de Israel. E dentre eles tinha José, homem que sofreu muito, mas no fim foi usado por Deus para abençoar sua família. E como sabemos, José tinha grande estima como faraó. Mas ao passar dos anos, o povo de Israel cresceu, e com isso se cumpriu a palavra de Deus, e eles foram escravizados por um rei que não conhecia José. O povo foi oprimido ao ponto de Deus ouvir o seu clamor. E então levantaram um libertador. Moisés foi rejeitado primeiramente, mas quando Deus quer, ele faz. E então, com feitos maravilhosos, Moisés se tornou o libertador de Israel. E então profetizou sobre um profeta semelhante a ele. Na verdade, ele já falava de Jesus. Quando Moisés dizia que haveria um profeta semelhante a ele já se referia a Jesus. E Moisés foi traído, ouviu murmuração do povo, sofreu por um povo que o rejeitou várias vezes. Mas mesmo assim, o tabernáculo de Deus está entre eles. Com a morte de Moisés, coube a Josué levar o tabernáculo até a terra prometida, onde ele ali ficou até os dias do rei Davi, que pelo temor a Deus pensou ser uma boa ideia a criação de uma casa para Deus. Porém, quem construiu foi seu filho Salomão. Só que, como diz no versículo 49, não tem como limitarmos a Deus em um espaço. Quando Deus diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor. E como cristãos, nós não podemos colocar em nossas bocas palavras de maldição, que ali no final, espera eu acho que eu estou... E finalmente Estevão chegou a Jesus e deixa duras palavras para seus interrogadores. Aqui eu fui na sequência ali e peguei a parte errada. E ele foi assim, ele foi colocando, relatando toda essa história desses homens do Antigo Testamento e de como eles foram fiéis a Deus, como eles se dedicaram a cumprir a promessa que Deus tinha estabelecido, porque Deus, ele se valeu sempre, em toda a história, se valeu de pessoas que fizessem com que a promessa se cumprisse. E, na verdade, muitos desses que colaboraram, que contribuíram e deram a sua vida
para que a promessa de Deus se cumprisse e não chegaram a ver o cumprimento da promessa. Porque, às vezes, nós temos na nossa cabeça a ideia de que tudo que Deus fala, tudo que Deus nos diz, que nós vamos ver isso se cumprir, que nós vamos ver isso acontecer, mas talvez vai ter muitas coisas que nós apenas vamos ter os colaboradores para que no futuro essas promessas se realizem, para que no futuro isso se cumpra, e as outras gerações vão ver o cumprimento. E muitas vezes isso é um dos motivos pelo qual nós desistimos, é um dos motivos pelo qual nós, às vezes, paramos no meio do caminho, porque não vemos o cumprimento se dar no tempo que nós acreditamos que deveria se dar. E daí, nesse decorrer ali, com toda essa narração, finalmente, Estevão chegou até Jesus. E aí, quando ele diz, que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e homicidas. Diz ali no versículo 52. E aí ele foi colocando, assim, vamos dizer, debulhando diante deles toda a história e chegou até Jesus. E assim, abrindo na frente deles o que eles tinham feito ali há pouquíssimo tempo, matado aquele que todo o Antigo Testamento vinha já falando, vinha anunciando e vinha prometendo, e eles acabaram por matando aquele. E aí, esses homens, ele fez eles ver que esses homens escolheu a mentira, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, e por isso ele viu para onde iria em breve, como relata Lucas nos seus escritos. E que visão maravilhosa essa que Estevão teve antes de ser morto. E isso ele exclamou diante dos acusadores: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele sabia o que ia acontecer, e ele foi morto justamente por ele ter dito a verdade. E eles reconheceram nessas palavras de Estevão a verdade. Por isso que eles precisavam calar, porque ele cheio do Espírito Santo como ele era, ele ia continuar anunciando isso a muitas pessoas. Então, o jeito era eliminá-lo. Na verdade, ele convenceu eles com seus argumentos. E convenceu os acusadores. E eles ficaram sem resposta. E, por isso, eles se iraram mais ainda e, arrastando Estevão para fora do sinédrio, e sem mesmo ter uma sentença, já que ele era inocente e não existia culpa, o levaram, apedrejaram e mataram. Suas roupas foram lançadas aos pés de um carrasco da igreja, que não muito em breve se tornaria um exemplo de cristão. Creio que a morte de Estevão deve ter mexido com Saulo, e com isso fortalecido a fé de Paulo. Afinal, Lucas fez questão de dar detalhes do ocorrido. O testemunho da fé e dedicação ao Evangelho, dando sua vida por Jesus, com certeza mexia com Paulo ao longo dos seus sofrimentos. Então, ali, Saulo, que depois se tornou Paulo, participou desse apedrejamento, não sei se de repente só assistiu, mas ele era um dos perseguidores,
e diz que as roupas de Estevão foram jogadas aos pés dele. E ali creio que isso realmente teve uma grande influência na mudança da vida que Saulo teve. Aquilo foi eu deixando, eu acho, inquieto. Ali começou uma transformação na vida de não querendo me, agora, né, falar de Saulo, porque capítulo 7 não fala, mas para ver a importância dos mártires. Nenhum mártir, nenhum daqueles que dá sua vida na defesa da verdade, no testemunho da verdade, com convicção, como Estevão teve, fica sem dar frutos. Os frutos, muitas vezes a gente se pergunta, talvez, por que tantas mortes, né? Porque essas perseguições acabam em morte, que Deus não impede, que Deus não livra, mas são sementes de reino que dão muitos frutos para a igreja. E os santos, dentre eles os apóstolos, o testemunho deles, ele é tão forte, ele é tão convincente, que nos leva para frente hoje. Porque, às vezes, humanamente, se nós olharmos só para a vida, nossa própria vida, ou na vida daqueles que nos cercam, ou daqueles que estão à frente, às vezes, sei lá, dos cargos de poder, e a gente já teria desistido, porque são, às vezes, testemunhos que não convencem, porque um dia dizem uma coisa, outro dia fazem outra. Mas os santos, os apóstolos e os mártires, que são santos, eles sustentavam a verdade que traziam, a verdade que anunciavam, eles atestavam, não mudavam de opinião diante da dificuldade. E assim, toda essa narrativa do Antigo Testamento, por isso o espelho deles eram os homens, os grandes homens do Antigo Testamento, eles se espelhavam nestes, que todos tiveram uma trajetória difícil, todos foram provados duramente por Deus, no cumprimento da promessa, no cumprimento daquilo que o Senhor os mandava realizar. Então, o espelho deles eram esses homens, Moisés, Abraão e José, e todos os que aparecem ali nesse texto. Porque eram homens que não se prostravam diante do problema, não se prostravam diante da dificuldade, mas se prostravam diante de Deus. Quantas e quantas passagens falam disso? Abraão, prostrado diante de Deus, ouvindo a Deus. Moisés, quantas retiradas ele fez do meio do povo para se prostrar diante de Deus e ali buscar direção, buscar uma palavra, buscar ouvir a voz de Deus para saber o que fazer, porque esses homens também não sabiam sempre o que deviam fazer. Quantas vezes nós não sabemos, e diante de muitas situações nós não sabemos o que fazer. E se nós formos pela nossa opinião, pela nossa ideia, nós podemos piorar a situação. Mas eles se prostravam diante de Deus e não desistiam enquanto não tinham uma resposta. E talvez é isso que nós precisamos retomar mais fortemente na nossa vida. Mais decididamente na nossa vida, ouvir a Deus, ouvir o que Deus quer, porque senão nós vamos começar a fazer as coisas pela nossa ideia, pela nossa opinião. E Estevão, ainda no final, ele foi ainda pedindo que perdoasse aqueles homens que estavam fazendo mal a ele.
E aí, como cristãos, nós também não podemos colocar em nossas bocas palavras de maldição, tendo visto muito amaldiçoarem seus ofensores e não perdoando a eles. E se esquece, muitas vezes esquecemos da oração do Pai Nosso, que mostra como seremos perdoados por Deus. Nós devemos, sim, transmitir amor e o perdão. Podemos ver claramente isso em Jesus, nos seus momentos finais, e também em Estevão. Ele, como o primeiro mártir da igreja, nos deixou um exemplo de que devemos orar por nossos inimigos e abençoá-los. Mas isso não é fácil, nós sabemos que não é fácil, e às vezes isso é uma luta difícil que nós travamos dentro de nós. Tem vezes que a gente pensa que está quase conseguindo superar isso, mas depois, quando a gente começa a recordar o mal feito, as palavras malditas que talvez já foram dirigidas a nós, aquilo começa de novo a nos perturbar, nos incomodar. Por isso que é uma luta muito difícil, mas ela precisa ser travada dentro de nós. Ela precisa ser levada diante de Jesus, para que ele entre nessa batalha, que nós possamos também ser, nessa parte também, igual os primeiros. Primeiro Jesus, depois os seus seguidores procuraram imitar Jesus nesse ponto ali de perdoar. Se queremos agradar ao nosso Senhor, nós temos de ser iguais a Ele. Então, devemos arrepender-nos. Às vezes, daquelas orações de maldição que a gente faz, né? Pedindo que, às vezes, quem sabe, até às vezes a gente não chega a rezar, eu acredito, mas mentalmente, às vezes a gente pensa, tomara que Deus, né, dê um castigo para o fulano, quando a gente é ofendido. Nós precisamos fazer orações de bênção. E a nossa oração, ela precisa ser uma oração de intercessão pelo bem daqueles que nos perseguem. É melhor nós nos dedicarmos a uma oração de intercessão por estes do que esperar que Deus castigue ou, sei lá, faça algum mal, né, para que eles possam também sentir na pele. Mas então a gente precisa aprender ali com Jesus primeiramente e saber que outros o imitaram. Se outros o imitaram, com tanta, sendo tão autênticos no seu testemunho, nós podemos também. Às vezes eu fico pensando, tem coisas que são bem difíceis no segmento de Jesus. Daí eu, às vezes, penso, mas será que é possível? Será que a gente consegue? Mas quando eu vejo e olho a vida dos santos, eu sempre penso, tudo que às vezes nos parece impossível, se um conseguiu, é porque é possível. Se alguém já conseguiu, é porque é possível. Talvez se ninguém tivesse conseguido, a gente ainda teria que tentar fazer possível. Mas se já foi conseguido por alguém ou por alguns, então é possível. O Catecismo da Igreja Católica também fala da igreja, e nós estamos falando do início da igreja. Nossos estudos, eles estão voltados lá para o início da igreja. E eu penso, no caso ali, os apóstolos, os mártires do início, eles tinham a palavra de Deus clara neles. E depois, a própria ressurreição, morte e ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo foi o que movia eles. Mas eles se inspiravam nos homens do Antigo Testamento. E nós temos que ter isso tão claro na nossa mente que quando nós formos argumentar diante dos que talvez, né, querem nos contradizer, nós temos que ter tão claro esse início da igreja, assim como eles tiveram claro as passagens das escrituras do Antigo Testamento. Nós temos que ter esses argumentos do início da igreja, e isso tem que ser a verdade que nós vamos sustentar hoje. Ali diz no Catecismo, o mundo foi criado em vista da igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo
em vista da comunhão com a sua vida divina. Comunhão é esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E essa convocação é a igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas. E as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força do seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Então, ali é interessante o que o catecismo diz, quando fala ali do pecado, da queda dos anjos, o pecado do homem, eles só foram permitidos por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, para nós conhecer a força e o poder de Deus. Como Deus é maior do que tudo que é contrário a ele. Como o poder dele supera tudo o que é contrário. Então, são essas quedas, vamos dizer, essas quedas de braço ali, e como o braço de Deus é tão mais poderoso. E ainda fala no catecismo que o congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e a dos homens entre si. E a convocação da igreja é, por assim dizer, a realização de Deus ao caos provocado pelo pecado. Essa reunificação realiza-se secretamente dentro de todos os povos. Em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que será o pai de um grande povo. E a preparação imediata tem seus inícios com a eleição de Israel como povo de Deus. E por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. Mas já os profetas acusam Israel de ter cumprido a aliança e ter se comportado como uma prostituta. Anunciam uma nova e eterna aliança, e essa aliança nova, Cristo a instituiu. E essa é a nova e a eterna aliança. Não haverá outra aliança, outra forma, e nós somos filhos dessa promessa, nós somos frutos dessa aliança, e a nós cabe defender essa igreja e essa verdade de Deus, esse desejo de Deus, assim como os mártires e os apóstolos no início. E eu acho assim, o importante, se no caso, eu sei que eu sou muita... estou nos inícios, e eu que estou ainda aprendendo lá no primário, vamos dizer assim, da escola dos apóstolos. Mas é tão bom esse desafio que nos fazem de, sei lá, de contribuir em alguma coisa, e que nos faz buscar, que nos faz pesquisar, que nos faz ir atrás, como a gente descobre riquezas, e como tantas vezes a tentação é fugir, é não assumir responsabilidade, é não se comprometer, e aí a gente fica nesse comodismo e nessa ignorância, né, de não conhecer nem a riqueza que é a nossa igreja. Por isso, seguir Cristo não significa seguir uma ideia, ou saber, não basta nós saber que ele existiu e o que ele fez, nós precisamos saber quem ele é, e nós precisamos testemunhar quem ele é, porque Jesus não foi, ele é. Ele continua se revelando hoje, e é preciso ouvir dele. E ele costuma falar quando nos prostramos diante dele, assim como vimos os do Antigo Testamento, os apóstolos se prostrarem diante dele, ele costuma falar.
Eu, muitas vezes, assim, nas conversas, quando se está em mais pessoas e fala de assuntos diversos, como as pessoas têm hoje em dia, assim, uma tendência, assim, a falar de, porque eu sigo tal pessoa, eu sigo, tu viu lá, viu, porque eu tô seguindo esse, eu tô seguindo aquele, porque essa semana ele falou isso, postou aquilo, e aí o assunto rola o tempo inteiro, assim, sobre pessoas que se segue, eu sigo aquele outro, eu sigo aquela, e eu fico olhando, eu não tenho muito o que dizer, eu só penso dentro de mim, eu sigo Jesus, eu sigo Jesus e eu gostaria de falar o que ele falou, mas vocês não me dão chance, porque vocês seguem tantas outras pessoas nas redes e os assuntos tomam conta, né, do que os outros disseram, do que os outros opinaram. Queria tanto falar daquele que eu sigo e não tenho oportunidade muitas vezes. Então, quando a gente cria esse hábito de ir diante do Santíssimo, se prostrar diante de Jesus, pode ser em silêncio. Quanta coisa ele nos diz, quanta coisa ele nos fala, quanta coisa ele nos revela. E aí a gente fica com vontade de falar isso para os outros, mas a maioria segue tantas outras pessoas e esquece que pode encurtar o caminho, seguir direto a Jesus. Então, assim, eu sei que de repente não foi dentro da expectativa de vocês, mas assim foi o apanhado que eu fiz, como o capítulo é muito longo, muito extenso, então meio resumido. Era isso. Amém. Muito obrigado, minha irmã, pela partilha. Foi muito rica, foi muito importante. Muito obrigado. Vamos agora para o capítulo 8. Quem vai partilhar é o nosso irmão André Luiz. Fica à vontade aí, irmão. Então, mais uma vez, bom dia, né? Para quem está entrando agora, a paz de Jesus. Quem já estava aqui antes, bom dia de novo, a paz de Jesus de novo. Bom, eu sou o André Luiz, porque tem o André Dalmas ali, às vezes dá, né? Só André por André vai saber qual, né? Bom, eu sou o André Luiz, aqui da paróquia São Miguel, na cidade de Dois Irmãos, né? Sirvo aí no grupo de oração São Miguel Arcanjo, e atualmente, né, além de participar daqui, que eu adoro muito, que eu gosto muito, né? Também treme às vezes, que nem a Lourdes Maria falou, da gente entrar aqui e ver várias carinhas ali, que quando começa a falar, a gente fica, né? Meu Deus! Mas também estou atualmente coordenador do Ministério de Música e Artes da Diocese, né? Então, para não perder muito aqui, porque a gente começa a pesquisar e aparece mais e mais e mais, e você vai enchendo 1, 2, 3, 4 folhas, e quando vê o tempo é curto, né? Então, eu sigo daqui do capítulo 8, né? E já o primeiro versículo, né? Eu vejo, assim, estudando, lendo ali, que esse primeiro versículo, ele vai desencadear toda uma grande reação durante o capítulo 8, né? Esse primeiro versículo diz: e Saulo havia aprovado a morte de Estevão, né? A partir desse primeiro versículo, né, nós vamos ter aí o início de uma grande perseguição, né? Uma perseguição contra a comunidade de Jerusalém, e uma perseguição que, se a gente olhar na palavra, que ela não deve ter sido muito simples, não, porque no versículo 3, né, nos diz assim que Saulo, porém, devastava a igreja. Então, presumimos que fosse uma perseguição muito grande, né, uma perseguição muito acirrada, né? Todos, né, se dispersaram. A palavra diz que todos se dispersaram pela Judéia, da Samaria, né? Fugiram, né? Uma perseguição tão forte, tão grande, né? Mas também nos diz assim, com exceção dos apóstolos, né? Aqui, né, eu usei também ali como base a Bíblia da Ave Maria de Estudos, né? E ela tem umas notas que nos dizem assim que Lucas nos dá a entender que foi uma perseguição seletiva, né? Uma vez que a ala conservadora do grupo cristão, com os apóstolos à frente, né? Ela não foi tão molestada, não foi tão visada, né? Ela não foi tão perseguida, né?
essa perseguição, quem teve que fugir às pressas, né? Diz aí que foi, pela essa nota da Bíblia da Ave Maria, que de estudos, foram os helenistas, né? E eu fui atrás de saber os helenistas, né? Então, eram pessoas que viviam conforme a cultura grega, eram judeus ou cristãos, que pensavam que o cumprimento do Torá não era imprescindível, né? O Torá, então, né, significa... Pesquisei também, né? Como a Lourdes falou, a gente vai pesquisando e vai, né? Torá, então, em hebraico, significa Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? E é a base da religião judaica. Então, os helenistas, eles achavam que isso não era imprescindível. Imprescindível, né? Também temos aqui, é essencial, indispensável. Então, eles achavam que não havia a necessidade deles ali cumprirem, né? Seguirem, vamos dizer assim. E por isso que a perseguição, né, de Saulo foi mais acirrada em cima deles, eles que tiveram que fugir mais às pressas, né? Os apóstolos ali, como a gente sabe, eles tinham esse novo evangelho, né, de Jesus Cristo, vamos dizer assim, mas eles ainda também tinham a parte de cumprir, de seguir ali, né, algumas coisas do judaísmo. Então, a partir daqui, desse ponto, né, que nós estamos aí, também Lucas nos apresenta um personagem, né? Lucas faz entrar em cena um personagem secundário, que logo se tornará um dos personagens principais do livro de Atos dos Apóstolos, que é Saulo, que mais à frente se tornará Paulo, né? Então, nós vamos acompanhar, nós vamos ver essa dispersão, essa fuga de todos, né? Fugindo de Saulo, né? Que estava devastando a igreja. Podemos imaginar que esses que fugiram, né? Esses que se dispersaram, eles talvez iriam desistir de tudo, né? Poxa, uma perseguição, Saulo colocando muitos na prisão, eles iriam desistir. Mas, no versículo 4, a palavra nos diz que não foi bem assim, né? Eles fogem, se dispersam, mas nesse caminho por onde eles vão passando, eles vão levando, vão espalhando, né? Vão pregando o evangelho, a palavra de Deus. Então, eles fogem, dispersam-se, mas eles não param de pregar, eles não param de falar, eles não param de espalhar o evangelho, né, de Jesus. E um fato bem curioso, né, assim, que Lucas, ele poderia ter aqui, nesse capítulo, nessa primeira parte aqui, podia ter se atido a vários fatos, né, poderia ter se atido à perseguição seletiva, né, por que perseguiram mais uns e menos os outros? Ou então, poderiam ter perseguido, poderia ter se atido aqui à própria fuga, né, por que fugirem? Se Estevão ficou ali, se Estevão não fugiu, Estevão enfrentou, ficou ali, por que os outros fugiram, né? Lucas poderia ter se atido a vários fatos aqui, né? Mas Lucas não quer, né? Lucas, ele não se ateve a isso, porque Lucas queria mostrar que o Espírito Santo se serviu daqueles que fugiram, daqueles que estavam sendo perseguidos. O Espírito Santo se serviu deles para levar a palavra além das fronteiras de Jerusalém. Porque, como nós vimos ali no versículo 4, eles dispersaram, mas continuavam pregando, continuavam levando a palavra. Então, Lucas quer nos mostrar que o Espírito Santo se serviu deles, né? E tem uma nota aqui que diz que o que é fuga para os nossos olhos é difusão do evangelho aos olhos de Lucas. Então, o Espírito Santo se usou, né? A força de Deus se usou para que a palavra, o evangelho, se espalhasse. Nessa fuga, nessa dispersão, Filipe, que lá no capítulo 6 havia sido escolhido como um dos 7 diáconos, é chamado, é escolhido pelo Espírito Santo para ir a Samaria, uma cidade que era considerada semi-pagã, né? E Filipe vai a Samaria, vai pregar, vai pregando, né? Porque eles não pararam, vai espalhando o evangelho. E a palavra nos diz que Filipe vai pregando e todos escutam Filipe, né? Unanimemente. E além de escutar, mais do que escutar, eles conseguem presenciar, eles presenciam, né? As curas, os prodígios, né? Tudo que Filipe vai realizando pela ação do Espírito Santo, né? E nós podemos ver isso aí no versículo 4 até o 7, né? E no final, ali, ele nos diz assim que, no versículo 8 ainda, que por esse motivo naquela cidade reinava grande alegria. Então, esse
o anúncio, né, o pregar de Filipe, o levar o evangelho e tudo que se realizava pela ação do Espírito Santo trazia uma grande alegria para aquelas pessoas que estavam ali na Samaria. E mesmo Simão, né, outro personagem que aparece aqui, que mais para frente falar um pouquinho mais dele, mas já falando dele um pouquinho aqui, mesmo Simão, né, encantando o povo, né, com suas magias, com suas mágicas, né, que a palavra nos diz, ao ouvirem Filipe falar do reino de Deus, de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Tanto que o próprio Simão, esse que mais à frente aqui eu vou falar um pouquinho mais, ele também acredita, vê os sinais e ele também é batizado, né? E depois a palavra segue nos dizendo ali que, após ser batizado, Simão ele não desgrudava, ele não saía de perto de Filipe, impressionado com os sinais, né, que ele operava pela ação do Espírito Santo. Então, Lucas aqui nos narra que a missão de Filipe, né, indo a Samaria, ela teve tanto êxito, ela teve um êxito tão grande, né? E ele também nos mostra o caminho, a base, né? Vamos dizer assim, como Felipe fez para evangelizar, o que sistema que ele usou, né? Então, nos diz que foi o anúncio da Boa Nova, libertação, transformação. E tudo isso ficou expresso na alegria, né? Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Então, o Filipe usou, né, essa base: anúncio da Boa Nova, libertação, transformação, né? O solo estava tão fértil, tão bem preparado, né, por Filipe, que essa notícia ela logo chega a Jerusalém, comunidade de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, né? E a notícia chega lá e eles imediatamente, sabendo disso, enviam Pedro e João, né? Que chegam a Samaria, a gente pode usar aquela expressão, né, que se escuta muitas vezes, né? Já chegaram chegando, né? Porque a palavra diz que imediatamente, quando eles chegaram, né, já oraram pelos fiéis, impondo as mãos para que recebessem o Espírito Santo, uma vez que de Filipe eles tinham recebido ali o batismo, mas somente em nome de Jesus, né? Então, Pedro e João vão para lá e já chegando, como, né, eu falei ali, rezando, impondo as mãos, né, para que eles recebessem, além do batismo de Jesus ali, que tinha sido dado por Filipe, também recebessem o Espírito Santo, né? E isso está aí no versículo 15, 17, tá, irmãos? Eu vou falando aqui e vou dando os versículos. Se eu ler, eu vou perder um pouco do tempo. Então, eu vou dando os versículos, se vocês puderem anotar, para depois juntar tudo, né? Aqui nós podemos ver nesse momento que Felipe, da forma que tudo estava acontecendo, Felipe, né? Porque é com ele, ele poderia ter se vangloriado, achado que ele estava com a bola toda, né? Porque através dele estava acontecendo muita conversão, o povo estava se convertendo, querendo ser batizado e tal. Mas Lucas faz questão de nos mostrar aqui também a unidade da igreja, né? O sucesso da missão, ele não subiu a cabeça de Filipe, tanto que a palavra mesmo nos diz que a primeira coisa que foi feita foi ser avisado de Jerusalém, foi que a notícia chegasse até lá, para que os apóstolos, né, enviassem, então, Pedro e João, né? A notícia chegou lá de que o povo se convertia, aceitava a palavra de Deus, se batizava. Então, eles enviam de Jerusalém Pedro e João, que vêm para selar, né? Eles vêm selar essas conversões, essas transformações, né? Impondo as mãos, orando pelos novos fiéis convertidos, dando origem assim, né? Aqui na Bíblia de Estudo da Ave Maria, ela dá uma nota aqui que diz que foi um Pentecoste samaritano, né? Então, podemos crer que foram muitas conversões, muitas transformações, muitos batismos, né? Bem, chegando mais à frente um pouco aqui, eu separei os versículos para a gente poder partilhar melhor sobre Simão, que eu comentei um pouquinho atrás ali. Então, eu separei do versículo 9 ao 13 e do 18 ao 24, né? Esse homem, Simão, a palavra nos descreve como um mágico, um ilusionista, talvez, né? Ali no versículo 11, nós podemos ver, né? Eles o atendiam porque há muito tempo os havia deslumbrado com as suas artes mágicas.
né? Mas esse Simão, né, através desses truques, como nós podemos, ao ler aí, nós vamos perceber, ele talvez tenha conseguido para ele ali no meio do povo de Samaria um status, né? Um lugar, porque todos o atendiam, escutavam, ele deslumbrava o povo com os sinais, com suas mágicas, né? E talvez por esse motivo ele tenha chegado a ter essa posição importante no meio do povo, né? E as pessoas ali, se nós vermos no versículo 10, né, o povo de lá chegava a falar a frase assim: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. Então, como as pessoas ficavam deslumbradas com as mágicas, com os truques, né, que Simão realizava lá, que fazia lá, né, e também podemos imaginar que através disso ele deve ter adquirido muitas regalias, né, no meio desse povo ali, né. Mas acontece que com a chegada de Filipe, né, esse Simão vê o status deles, né, o status dele cair, né, diminuir. Porque a palavra nos diz ali que quando Filipe chega, todos começam a escutar Filipe, né? Ao ouvir Filipe e a crer no que ele pregava, né? E mais, poder ver os sinais, as curas, os prodígios que o Senhor realizava através de Filipe, né? E podemos nós imaginar que Simão, então, ele vai ficando de lado, né? O povo vai deixando Simão de lado porque Filipe está trazendo algo bem maior, né? Está trazendo algo bem maior. A palavra nos diz que diante de tudo isso que aconteceu, até Simão também acreditou e foi batizado, né? O próprio Simão, vendo Filipe realizar tudo aquilo ali, vendo o povo escutar, se converter, pedir o batismo, Simão também acreditou. E acreditou e foi batizado, né? A palavra, tanto que antes eu comentava ali que ele não desgrudava, depois que ele foi batizado, ele não descolava de Filipe, ele estava impressionado com o que Filipe fazia, né? E então, eu me fiz uma pergunta, né, e acho que caberia a nós todos, né, talvez se fazer essa pergunta, né, por que Simão acreditou? Né? Será que porque ele sabia que o que Filipe fazia era de verdade, não era os mesmos, os truques e as mágicas que ele fazia, né? Ou por talvez que ele tenha visto ali uma forma de recuperar o lugar dele, o status dele, ou até mesmo, quem sabe, não tenha visto ali uma fonte de lucro, né? Porque com certeza ele devia ter algum tipo de lucro com as magias dele, algo ele devia de ganhar, né? E pois um pouco à frente, né, no versículo 3, a palavra nos diz que após ser batizado, então Simão ele não abandonava Filipe. Será que quando Simão estava ali junto de Filipe, ele não pensava consigo mesmo, né? Imagina eu com esse poder nas mãos, o que eu vou fazer, né? O que eu não vou conseguir fazer? Talvez tenha sido esse o motivo de ele querer ter sido batizado, ou talvez também a própria conversão por ter visto os sinais que Filipe realizava, né? E então, nos versículos 18 e 19, nós podemos ter mais ou menos uma noção do porquê que Simão, né, estava tão grudado a Filipe, talvez o porquê dele ter pedido esse batismo, né? Versículo 18 e 19 vai dizer assim que quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder para que todo aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão viu ali uma fonte de lucro, né? Foi mais uma fonte de lucro, ele viu mais lucro do que mesmo a conversão dele, talvez até ali, né? Então, Pedro, né? Pedro repreende Simão, né? Amaldiçoa o dinheiro dele, né? Dizendo ainda que ele não terá parte desse ministério porque tem um coração impuro. Lucas, nessa passagem, com esse pedacinho aqui de Simão, né? Esse mágico, ele nos conta nesse relato e nos mostra, ele quer nos mostrar que os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, não se compram, não se vendem, eles não têm preço, né? São gratuitos, mas
precisa merecê-los, precisa ter um coração puro, né? Então, Simão, ele oferece dinheiro, né? Um possível negócio aos apóstolos. Lucas, ele quer nos mostrar a que ponto pode chegar a se transformar a religião quando é manchada pelo dinheiro, quando é manchada pela ganância, né? Simão era um charlatão, ele era mágico, né? Estava iludindo o povo, né? Mas Simão viu ali no receber do Espírito Santo uma possível fonte de lucro, né? Então, podemos ver aqui também que quando Pedro repreende ele, né? Simão lá no versículo 24, parece que ele se arrepende, parece que ele cai em si, né? Porque Pedro faz né? Vamos dizer assim, ele dá um pito, né? Um puxão de orelha ali em Simão, né? E lá no versículo 24, ele parece se arrepender, né? Você pode ler aí, né? Então, essa repreensão, esse pito de Pedro, ele vem do versículo 20 até o versículo 23. E lá no versículo 24, então, Simão parece que ele cai em si, né? E talvez tenha mesmo se convertido, né? E então, meus irmãos, a gente vai indo aqui, e nós chegamos aí aos versículos, né, do 26 ao 40, né, que já vamos levar lá para o final do capítulo, né, mas que é bastante coisa, muita coisinha aqui. Então, aqui nós vemos a narração de Lucas sobre a conversão do ministro da rainha da Etiópia, né. Lucas narra a figura de um etíope eunuco, né, e eu fui pesquisar aqui, eunuco, né, talvez vocês aí já tenham o conhecimento, mas eu ainda não tinha total conhecimento disso aí, né? Dessa palavra. Então, nos tempos da Bíblia, em alguns países certos homens eram castrados, né? Normalmente, esses homens eram escravos que trabalhavam para o rei. Um eunuco podia mais facilmente ganhar a confiança do rei, né? Porque o rei sabia que ele não iria seduzir a rainha ou alguma autoridade do sexo feminino, né? Pois ele era castrado, né? Então, eles, com certeza, também, a pesquisa foi bem longa, mas ele recebia um bom salário por ter feito isso aí, e sempre estava servindo mais de perto as realezas, né? Por esse fato, né? E esse eunuco, ele tinha ido a Jerusalém para adorar, pois ele era simpatizante, né? Porém, não era circuncidado, não era batizado. Então, ali nós vemos que talvez ele fosse como um excluído de tudo isso que estava acontecendo, né? Da história de Jesus, da salvação, do batismo no Espírito Santo, tudo, né? Mas ele era simpatizante, ele tinha essa vontade, talvez, então, de participar, né? Lucas aqui, ele nos mostra de uma maneira mais clara o que ele quer nos mostrar no livro de Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo, né? Filipe recebe uma ordem, né? Recebe um chamado aí no versículo 26, né? De ir não a uma cidade, mas ao deserto. Não para encontrar uma multidão de pessoas, mas para encontrar uma única pessoa. Um etíope, eunuco, pagão, mas simpatizante, né? Aqui Lucas, ele nos apresenta outra abertura transcendental da igreja, né? Na qual se cumpre a profecia que está lá em Isaías 56, 3. E ela diz assim, que o estrangeiro que deseja afeiçoar-se ao Senhor não diga, certamente o Senhor vai excluir-me de seu povo. Que o eunuco não diga, ó, sou apenas um lenho seco, né? Lucas nos mostra, ele nos fala que aquele que realmente quer, né? Aquele que deseja participar da salvação, que ele pode, né? Porque o Senhor, ele fez ele dá a salvação, né? Para todos. Basta que queira ter essa ligação, né? Queira ter essa intimidade com o Senhor e ter a salvação. Então, Filipe, né, obediente, vai ao encontro desse eunuco, né, que estava atravessando o deserto, e o encontra sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Aqui diz carro, né, eu acredito que talvez seja uma carruagem, uma carroça, alguma coisa do gênero aí, né? E ele estava lendo o profeta Isaías, e na nota
de rodapé aqui da Bíblia da Ave Maria de Estudos, né? Ela nos diz que essa passagem que ele estava lendo era considerada uma das passagens mais difíceis de se interpretar naquela época, né? Então, aí, tem a passagem, né? Ela está ali, ela vai do versículo 30, é o versículo 32, né? Essa passagem que ele ia lendo, né? E diz, então, no versículo 32, e nos versículos 30 e 31, nós temos a conversa de Filipe quando ele se aproxima do eunuco, né? Quando ele chega perto do eunuco, que ele percebe, que ele vê que ele está lendo aquela passagem de Isaías, e ele tem todo aquele diálogo ali com o eunuco, que eu não vou me ater ali, senão vai passar aqui, o relógio passa correndo, né? Mas, já ele tem essa conversa, né? E já no versículo 34, então o eunuco, ele pede para que Filipe explique, né? Para que diga para ele, né? De quem fala a passagem, de quem que é que fala aquela escritura que ele está lendo ali, porque ao ler lá nos versículos anteriores, ali do 30 ao 31, nós vamos ver que ele fala, que Filipe pergunta se ele compreende o que ele está lendo, ele vai dizer, como eu vou compreender se não tem ninguém que me explique, né? E a gente vai andando para frente, então, aqui, e ele pede para que Filipe, então, explique para ele quem que é. E Filipe, ele usa algo bem, né, que a gente pode assimilar com Jesus e os discípulos de Emaús, né? Ele, naquele caminho ali que eles estão fazendo, ele vai explicando, ele vai evangelizando, ele vai falando da palavra para esse eunuco, ele vai mostrando os pontos, tudo que aconteceu, né? Quase como que Jesus fez com os discípulos de Emaús, e então ele fala, né? Que aquela passagem, que aquela escritura que ele está lendo, ela fala de Jesus, né? Aquela escritura que era da difícil compreensão, ela fala de Jesus, né? E diante de tudo isso, né, depois de eles ter feito esse caminho e o eunuco ter recebido essa explicação de Filipe, né, e saber que era Jesus, né, imediatamente ele pede o quê? Pede para ser batizado, né? Ele crê, ele pede para ser batizado. E esse pedido, né, ele está aí no versículo 36. Tudo bem, Exato. você? Esse versículo ele tá aí, esse pedido está no versículo 36, e esse pedido ele vem em forma de uma pergunta, né? Quem impede que eu seja batizado? Né? E nessa pergunta, nós podemos ver, né, as dúvidas e as incertezas das primeiras comunidades, né? Que talvez tinha aquela dúvida, o que impede que eu seja batizado? O que impede que eu siga, que eu receba a salvação, que eu receba o Espírito Santo? Então, essa dúvida que ele tinha lá, essa pergunta que ele faz, né, o que impede que eu seja batizado, ela reflete essa dúvida que tinha naquele começo das primeiras comunidades cristãs, né? E Filipe, né, então dá uma resposta muito simples, porém muito grandiosa, né? Se creres de todo o coração, pode sê-lo. Né? Então, precisava ter a fé, precisava crer, né? Precisava querer. E aí você poderia ser, então, batizado, né? Ele respondeu, o eunuco respondeu a Filipe, né? Eu creio, e foi batizado. Também nessa narração aqui da conversão desse eunuco, né? Nós temos aqui um símbolo unitário de fecundidade, né? Que seria do terreno deserto brota uma fonte de água vivificante, que é a água que, quando eles estão caminhando no deserto, eles dizem, uma fonte de água, né? Temos aqui água que impede de eu ser batizado. Do terreno do deserto brota uma fonte de água vivificante. Do livro incompreensível brota um sentido que ilumina e transforma. Então, daquela palavra que não conseguia se compreender ao explicar de Filipe, né, ao evangelizar, brota, né, um sentido que ilumina e transforma. E o terceiro ponto aqui é o estéril recupera nova vida, né? Aquele eunuco que era estéril, né, claro, mas
uma nova vida ele recupera. Batizado, ele vai ter uma nova vida, né? Seguindo a Cristo, ele vai ter uma nova vida, né? Podemos dizer que esse símbolo unitário de fecundidade é a ação do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, a água, o batismo, o discernimento, o entender da palavra, né? E depois recuperar a vida que era estéril, né? Uma nova vida. Tudo transformação do Espírito Santo. E Lucas, mais uma vez, ele menciona aqui nessa passagem a alegria que se sentia ou que até hoje sentimos quando somos tocados, transformados ou resgatados pelo Espírito Santo, né? Porque ali no versículo 39, né, ele vai dizer que mal saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Então, cheio da alegria, né, essa transformação. E ao terminarmos o capítulo, né, nós terminamos o capítulo ali com Filipe sendo arrebatado e transportado pelo Espírito do Senhor, né? E o detalhe, né, que nos diz ainda ali que ele é transportado, que ele já chega a Azoto e já vai pregando, né? Não para, continua evangelizando, continua pregando, então não para, né? Eu pesquisei para ver a respeito desse eunuco, né? E quando eu estava começando a fazer uma pesquisa ali, para ver se descobria o nome, talvez, né? A própria Bíblia de Estudo da Ave Maria, ela nos diz assim que não conhecemos o seu nome para venerá-lo na igreja. Talvez seu nome seja multidão, né? Talvez esse eunuco seja multidão, talvez seja tantos irmãos e irmãs que estão por aí atravessando desertos, precisando que alguém chegue e lhes pregue a palavra, lhes evangelize, né? Então, meus irmãos, mais ou menos isso, né? Era bem extenso, bem grande, a gente vai tentando se organizar da melhor maneira possível. Mas era isso aí. Amém. Certo, muito obrigado, meu irmão, pela partilha riquíssima. Então, nesse momento, vamos acolher aí o nosso irmão Gabriel. Vai abrir aí a câmera e o microfone. Bem-vindo, irmão. Fique à vontade. Pode se apresentar aí, pode ministrar a formação. A casa é sua. Seja bem-vindo. Amém, meu querido. Muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado pelo convite. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que estão aí nessa formação maravilhosa. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriel, como o irmão acabou de dizer. Tenho 34 anos, sou casado para a graça e glória de Deus. Tenho 4 filhos maravilhosos. Faço parte de um grupo de oração chamado Luz da Misericórdia do Coração de Jesus, aqui da Diocese de Mogi das Cruzes, São Paulo. Sou cofundador também da comunidade católica Sacia-me, onde o carisma é matar a sede de Deus com as almas e a sede das almas com Deus. E que alegria, irmãos, estar nesta hora de Pentecostes, né? Finalizando a hora de Pentecostes, nesta formação, dando continuidade naquilo que o irmão acabou de formar, que tenho certeza que foi edificante, tenho certeza que foi maravilhoso, nos ensinou muitas e muitas coisas. E que coisa boa essa formação, irmão, da palavra de Deus, desse livro maravilhoso de Atos dos Apóstolos. A palavra do Senhor lá no Antigo Testamento já veio dizer em Oséias que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E é esse conhecimento, irmão, que nos tira da ignorância, é esse conhecimento que nos leva à liberdade da verdade. E eu tenho certeza, irmão, que a partir de hoje você vai ler Atos dos Apóstolos diferente. Você vai começar a ver Atos dos Apóstolos com um olhar sobrenatural. E não será diferente nesta hora em que o Senhor nos convida a pegar a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Meus irmãos, eu não vou ler em específico a palavra, mas eu vou contextualizando para que a gente não venha para que a gente venha ganhar mais tempo para poder essa formação, para essa palavra falar mais forte conosco, tá bom? Eu peço perdão se minha voz estiver um pouco
pouco rouca, um pouco esquisita, porque ontem nós estávamos no monte, passamos a noite orando, então a voz pode ser que fique um pouco estranha, mas vamos dar continuidade. Quero convidar você neste momento a fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração nesses poucos minutos, segundos que nós temos, e vai dizendo: Espírito Santo de Deus, que a tua palavra não volte para o Senhor sem produzir os efeitos necessários. Vem semear, Senhor, esta formação em nosso coração, para que a tua glória, para que o teu louvor seja exaltado em minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nós sabemos muito bem, creio que muitos aí já falaram, que Atos dos Apóstolos ela é uma obra lucana, é uma obra em que Lucas é o autor. Muitos historiadores, teólogos, comparam aí o Evangelho de São Lucas com o livro de Atos dos Apóstolos e percebem que é um livro só. Irmãos, dentro da estrutura de Atos dos Apóstolos, Lucas ele trabalha com temas teológicos que nos direciona o que Lucas quer chegar para nos ensinar diante da obra de Atos dos Apóstolos. Eu não sou um teólogo, estou longe de ser um teólogo. Se Deus quiser me iluminar, serei um teólogo, tenho vontade, mas sou um grande apreciador da palavra, dos estudos, do ensinamento da igreja. Então, Lucas, ele trabalha com temas teológicos, e nós percebemos isso lendo Atos dos Apóstolos. Ele trabalha com temas teológicos como a vinda do Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos também pode ser conhecida como Atos do Espírito Santo, como o Evangelho do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos ensina a ação da pessoa do Espírito Santo. E esses temas específicos, teológicos, que o Espírito Santo nos traz neste livro maravilhoso, por exemplo, o tema de Pentecostes, por exemplo, o tema dos profetas, que são chamados como homens do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo. Um dos temas também que trabalha em Atos dos Apóstolos é o poder da anunciação da palavra. A palavra de Deus, que ela é anunciada com sinais, que é anunciado com poder, que é anunciado para poder quebrar os corações mais duros que escutam a pregação. Mas o tema específico que eu quero parar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, é o tema da conversão. No capítulo 9, irmãos, se você olhar bem, aqui eu estou com a Bíblia da Jerusalém, você que tiver com a Ave Maria, a mesma intenção. Nós olhamos aqui que no capítulo 9, nós estamos se deparando com a conversão de Saulo. Quem é Saulo, Gabriel? É o conhecido Paulo de Tarso. Aqui, Lucas traz a conversão de Paulo. Por que será, irmãos, que Lucas trouxe logo a conversão de Paulo? Ele poderia trazer a história de Atos dos Apóstolos de tantos, dos outros apóstolos. Por exemplo, de Tiago, de outros que chefiava, que fundava, que estava direcionando a sua igreja, mas não, ele usa a conversão de Paulo. Porque a conversão de Paulo geraria em muitos outros conversão. Lucas está nos trazendo aqui, irmãos, em Atos dos Apóstolos 9, que pelo poder da palavra, da ação do Espírito Santo, isso nos traz conversão. A palavra de Deus vem dizer aqui, já no versículo 1 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, Saulo respirava ameaça. Olha que coisa maravilhosa, Lucas tem trazido como um momento de converter. Saulo, um judeu, um fariseu, conhecedor da palavra. Em uma das suas cartas diz que ele era um aluno de Gamaliel, um grande homem prestigiado, mestre, que ensinava das sinagogas, que ensinava para muitas pessoas.
Paulo era um homem conhecedor. Paulo era um homem que tinha zelo pela lei. Só que ele descobriu, ele ouviu falar de alguns homens que estavam, segundo o conhecimento dele, inaugurando uma seita, os famosos cristãos, que dizem que mataram o seu fundador e ele ressuscitou. E Paulo, como muitos outros, desconfia, dizendo que, não, eles roubaram o corpo desse Cristo, está dizendo que ele ressuscitou para poder criar rebelião, para poder confundir. E Paulo, com seu zelo pela lei, ele recebe cartas para perseguir os cristãos. Irmão, é muito forte porque a palavra vem dizer que ele respirava ameaça. Em outras traduções, diz que ele respirava ódio. É uma pessoa que respirava para ir buscar, para ir se vingar. Tanto que ele autoriza a morte de Estevão. Ele entrava nas casas, arrastava as pessoas pelo colarinho. Se era cristão, era perseguido. E ele sabe que tinha um povo cristão em Damasco. Ele pega autorização e vai a caminho de Damasco para poder perseguir. Isso é Saulo. E no meio do caminho, Lucas, aqui em Atos 9, ensina o processo de conversão. Ele tem um encontro, uma experiência com Jesus Cristo. Ele tem uma experiência com o Senhor que ele perseguia. Só que é engraçado, irmão, que Saulo estava perseguindo a igreja. E Jesus Cristo, quando aparece sobre ele, que ele cai ao chão, que ele vê aquela luz, Saulo pergunta, quem és? E ele fala, é aquele que tu persegues. Aqui, claramente, nós podemos também, irmãos, nos converter e acreditar na igreja. Por quê? Quando nós rezamos no credo, creio na Santa Igreja Católica, Jesus Cristo está nos ensinando aqui. Quem persegue a igreja está perseguindo a ele. Então, Saulo, automaticamente, com essa experiência, ele pergunta, o que eu faço, Senhor? Ele entra em Damasco, na cidade, com um processo de conversão. A palavra diz que ele passou ali dias sem comer, sem beber, cego, ruminando, meditando, tentando entender o que foi aquela experiência. Eu imagino, irmão, a vida de Saulo naquele momento, tudo que ele estudou, tudo que ele estava perseguindo. Eu imagino ele olhando lá para trás a autorização que ele deu para poder matar Estevão. E ele começa esse processo porque a conversão, ela dói dentro de nós, irmãos. A conversão, ela gera tribulação dentro de nós. A conversão gera algo que dói dentro de nós. Eu imagino a dor dentro de Paulo se convertendo ali, cego, não comia, não bebia, só pensando. E aqui, Lucas traz também outra conversão. Lucas traz a conversão de um profeta chamado Ananias. Do versículo 7 ao 18, era um discípulo, vem dizer a palavra. Era um homem que já estava convertido ao cristianismo. E ele orando, o Senhor aparece a ele também e diz, entra na cidade, vai lá, porque tem um homem chamado Saulo. Eu quero fazer ele um grande homem da palavra, eu quero fazer ele um grande instrumento meu. E olha só a conversão de Ananias. Como assim, Gabriel? A conversão de Ananias? Sim, Ananias não queria ir lá. Ananias fala, ele persegue os cristãos. Já ouvi falar. Imagine, irmão, Saulo era um homem conhecedor, como perseguidor, para ir lá impor as mãos e pedir o batismo do Espírito sobre Saulo. Ananias meio que fica brecando, não sei, e foi, por obediência. Aqui eu entro de novo no tema da conversão. Saulo, que era conhecedor, judeu, zeloso, está lá, num trabalho de conversão. Ananias, que era conhecedor, já tinha se convertido ao cristianismo,
também agora entra num processo de conversão, para ir batizar aquele que era perseguidor, para agora se tornar perseguido. Aqui eu entro, irmão, em algo muito profundo para nós, que Lucas quer nos ensinar. A conversão dentro da conversão. Isso mesmo. A conversão é um processo que só vai parar no dia em que nós pararmos de respirar nesta terra. Irmãos, a conversão dentro da conversão é algo doloroso. Talvez você nesta manhã, e o Senhor fala ao teu coração, nós precisamos de conversão em cima de conversão. Um convertido dentro da sua conversão. E é o Senhor que toma essa iniciativa chamando Saulo. É o Senhor que tem essa iniciativa chamando Ananias. Talvez você é pregador, talvez você é um grande profeta de Deus, servo de um grupo de oração. Irmão, perdão, seu microfone ficou mudo. Opa! Agora voltou ao normal, irmão? Então, como eu falava, é preciso uma conversão dentro da conversão. Um homem que já tinha conhecimento do Cristo precisava da conversão para poder converter o pagão, aquele que perseguia. E Saulo, que era conhecedor judeu, precisava de uma conversão, de um verdadeiro Cristo. Lucas vai nos ensinando agora, no capítulo do 31 ao 35, essa conversão que vem pela igreja. Essa conversão que vem pela igreja, porque ele diz assim, o período de tranquilidade na Bíblia de Jerusalém. E olha só que bonito, eu pulei aqui, mas Paulo, quando ele é batizado no Espírito, quando ele tem a conversão, porque a conversão só vem pelo Espírito, ele sai de Damasco para poder evangelizar. Ele sai já para poder converter pessoas. Irmão, Deus, ele nunca vai te converter para que você fique numa conversão só para você. Ele quer que você vá além, que você converte pessoas. A tua conversão precisa gerar conversão nos outros também. E Paulo, ele entendeu isso. Irmão, ele ficou tão impactado pelo poder do Espírito, que ele já começou a pregar e as pessoas começaram a falar assim, mas não é esse daí que perseguia? Não era esse daí que maltratava? Não era esse daí que estava falando para todo mundo que ia maltratar e perseguir os cristãos? Agora ele está falando de Jesus Cristo. Quem é esse homem? Entende, irmão, que a conversão gera confusão na vida de outras pessoas. Muitas vezes não é assim na nossa vida, meus queridos. Outrora eu era um bêbado, drogado, encontrei Jesus, não tem essa canção engraçada? Mas é isso, eu era um bêbado, eu era um drogado, encontrei Jesus, aleluia, mudei de vida. Então outrora, aquele que era drogado, aquele que era tido como perdido, agora está falando de Jesus, as pessoas olham e falam, o que é isso? A conversão é algo que gera na vida das pessoas conversão. As pessoas ficam impactadas. Ah, irmão, eu me lembro muito bem, há 8 anos atrás. Eu, viciado em cocaína, crack, maconha, prostituição, envolvido no crime, com sentimento de morte, querendo tirar minha própria vida. Minha esposa fez um convite para mim ir num retiro. Eu fui nesse retiro. Depois de 3 dias, aquele Gabriel, que era drogado, viciado, criminoso, sai daquele retiro. Outra pessoa, nem minha esposa acreditou, ficou até assustada, dizendo, quem é esse menino? Minha mãe chorava. As pessoas, quando eu passava na rua com uma Bíblia na mão, com um crucifixo no peito, eles diziam, quem é esse menino? Não era aquele que era para ter sido preso, não era aquele que era tido como morto, agora está aí na igreja, pulando e dando aleluia. As pessoas estavam extasiadas. Eu imagino isso na vida de Saulo também. E por culpa disso, ele começou a ser perseguido. Ele sai do papel de perseguidor para ser perseguido. Eu não sei, meu irmão, como é que está a tua vida, mas tem passado perseguição. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os perseguidos, os caluniados pelo meu nome.
porque herdarão o reino do céu. Perseguição é um processo que acompanha o convertido. Alegrai-vos por ser perseguido pelo nome de Jesus Cristo. É caminho que você está sendo convertido, que você está se convertendo, que você está no caminho certo. Estão te caluniando, glória a Deus, você está no caminho que Paulo passou. Estão falando mal do teu ministério, estão querendo puxar o teu tapete, não quer que você pregue, não quer que você fale no nome de Deus. Talvez no teu trabalho as pessoas estão calando você porque você anda com a palavra, você anda com a Bíblia, com o crucifixo, você fala de Cristo. Para o mundo, irmãos, os convertidos são esquisitos. E aqui na Bíblia de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, as pessoas estavam achando Paulo esquisito, porque ele é perseguir, agora é perseguidor. Ah, meu irmão, para dar continuidade, aqui também Lucas usa outro personagem, porque Atos dos Apóstolos, se você percebeu bem, é dividido em dois personagens. O primeiro papa da igreja, Pedro, e Paulo, missionário. E agora aqui Lucas, no capítulo 9, ele muda a página, como mudasse uma cena de um filme, e leva para a vida agora de Pedro, para ensinar um caminho de conversão. Veja só, irmãos, no capítulo, ali no versículo 36 ao 43, Pedro começa a fazer milagre. Oh, aleluia! Ele começa a fazer milagre, ele começa a curar um paralítico, vem dizer a palavra aqui, em Lida. Olha só o que a palavra diz, aconteceu que Pedro, que se deslocava por toda parte, ou seja, Pedro andava. Pedro é outro convertido que, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. Um homem que negou Jesus Cristo 3 vezes, mas depois que teve uma experiência com o Espírito Santo, ele não parou mais de pregar, ele não parou mais de querer converter almas. E diz assim a palavra que encontrou ali um homem chamado Enéas, que há 8 anos estava em cama, 8 anos paralítico, irmão. E Pedro então disse, Enéas, Jesus Cristo te curou. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente levantou. E olha só o que a palavra vem dizer, irmão. Viram todos os habitantes de Lida e da planície de Saron, 3 cidades, e se converteram ao Senhor. Eita! O que Lucas está ensinando aqui, gente? Que o milagre que Deus opera na nossa vida, na vida dos irmãos, é para gerar conversão. E temos visto o que nos nossos tempos? Irmãos que pensam que milagre é para poder ganhar aplausos, que o milagre é para poder as pessoas ficarem extasiadas, que o milagre é modismo, que o milagre, vamos ali em tal lugar, que lá tem milagre. Não, vamos agora em outro lugar. Não, irmãos, quando nós ministramos oração, quando nós pedimos milagre na vida de alguém, é porque por trás deste milagre tem almas que precisam ser salvas. Então você que é ministrado em cura, você que ora pelas pessoas, peça milagre mesmo. Mas antes de vir um milagre, peça conversão. Porque de nada adianta, irmãos, as pessoas receberem milagre, as pessoas serem curadas. Do que adiantava Pedro aqui dizer para Enéas, levanta da tua paralisia há 8 anos, vai embora. E ele é curado e depois ir para o inferno. Do que vale, irmão, um milagre na nossa vida, ministeriar milagres na vida das pessoas, se as pessoas vão ser curadas, mas vão se perder as almas. O maior milagre se chama conversão, Lucas quer nos ensinar em Atos dos Apóstolos. Este é o grande milagre. Pedro curou, pelo poder de Jesus Cristo, esse paralítico. E diante deste milagre, 3 cidades acreditaram no Senhor. Irmãos, você quer ver operação miraculosa de milagres? Você quer ver o Senhor operar na sua vida e na vida dos irmãos com milagre? Faça como Pedro. Vá para a terra de pagão. Vá para a terra de incrédulo. Vá nas casas que não acreditam em Jesus Cristo. Orem por pessoas que não acreditam no poder de Deus e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Porque, irmãos, é fácil nós orarmos um pelo outro. É fácil nós orarmos um pelo outro. Nós já acreditamos no Cristo. É fácil, irmão, orarmos dentro de um grupo de oração. Não estou dizendo que não é para orar, é fácil.
Os milagres acontecem, mas você quer ver milagre e poder de Deus. Vá numa favela, numa penitenciária. Vá em pessoas que não acreditam. E você vai ver o que Deus vai operar, porque por trás de um milagre tem uma conversão de várias pessoas. Por que que Deus me chamou? Por que que Deus me tirou do crime e da droga? Porque atrás da minha conversão tem tantas conversões aí. E para finalizar, irmãos, Pedro continua. Ele vem dizer a palavra aqui no versículo 36, já no finalzinho do capítulo 9. Ele estava em Jope e havia uma mulher muito caridosa, Tábita. Ela dava esmola e ela foi acometida de uma doença muito grave. Essa doença, ela veio a morrer. E olha que extraordinário, irmão. Olha que belo essa narragem da passagem de Atos dos Apóstolos no capítulo 9. Meu Deus, eu me encanto, eu me arrepio todinho. Pedro se deparou com a mesma situação, aqui faz um paralelo da palavra de Deus lá no Evangelho, de Lázaro. Jesus também chegou naquela situação, tinha muitos chorando por Lázaro. Pedro chega em Jope e vê muitas mulheres chorando por Tábita. E eu acredito aqui naquela palavra do Senhor Jesus que disse: aquele que querer em mim farão coisas maiores do que eu faço. E Pedro tomou posse. Entrou lá, estava aquela mulher, um cadáver. Pedro orou a Deus. Pedro orou ao Senhor e aquela mulher ressuscitou, irmãos. E diante dessa ressurreição, todos, a palavra de Deus, todos viram. Olha só, espalhou-se a notícia por todo Jope. Muitos creram no Senhor. Quando você vê os milagres em Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho sempre vai ter assim. Muitos creram no Senhor, muitos se converteram no Senhor, porque este milagre da ressurreição aconteceu várias ressurreições. A ressurreição da fé. Pedro ressuscitou Tábita, mas ressuscitou muitos que creram no Senhor. A cidade de Jope, todas ficou sabendo que aquela era tida como morta, mas agora ressurreitou no nome de Deus de Israel. Irmãos, hoje o Senhor, nessa hora, nesta formação, Ele também quer ressuscitar a tua fé. Ele quer nos ensinar, em Atos dos Apóstolos, uma conversão verdadeira. Se você já é convertido, Gabriel, já tenho 9, tenho 10, 15 anos de caminhada, Gabriel. É você mesmo. O Senhor quer converter você hoje. O Senhor quer conversão para você hoje. Irmão, para finalizar, precisamos nos converter diariamente. Atos 9 está nos ensinando isso. Eu preciso me converter em atos. Eu preciso me converter, talvez, em palavras. Eu prego a palavra, eu dou formação. Eu prego para todos os lugares. Mas dentro de casa eu preciso ainda de conversão. Muitas vezes, antes de falar, eu não penso. Eu muitas vezes maltrato minha esposa, muitas vezes eu não sei falar com os meus filhos, meus irmãos de caminhada, eu ainda preciso me converter nos atos que eu preciso falar, que eu preciso agir. Eu preciso de conversão diária. Eu preciso da conversão, de converter pessoas. Nós não podemos se acostumar, irmãos. No nosso trabalho, por onde andamos, precisamos levar essa conversão para os outros, salvar almas. E nós vamos ver milagres que geram milagres nas pessoas. E a igreja que nos conduz pelo Espírito Santo, que gera essa conversão, é a igreja que tranquilamente gera milagres e transformação na vida das pessoas. E essa igreja é eu, essa igreja é você. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa formação possa ter te iluminado na vida de Paulo, um convertido. Na vida de Ananias, um convertido, que teve uma conversão em cima da conversão. Na vida de Pedro, que quantos milagres ele fez, mas milagres que, por trás desses milagres, tinha almas a ser salvas. Quando Deus operar milagre através das tuas mãos, não se vanglorie, não. Não se cresça, não. Porque esse milagre é porque tem muitas almas que o Senhor está salvando. Por isso, não tenha medo do milagre. Não tenha medo de proclamar, levante e ande. Não tenha medo de dizer.
o Senhor te cura, porque através dessa ação, o Senhor está salvando almas. Que essa frase possa ficar na nossa mente. A conversão em cima da conversão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Bendito seja o Senhor. Se você quer orar pouco, coloque a mão no teu coração, irmão, e vá dizendo ao Espírito Santo de Deus, nesses 2 minutinhos que me resta, vai dizendo: Senhor, opera na minha vida, Senhor. Talvez eu, como Paulo, eu estou com escamas ainda no meu ministério. Talvez, como Saulo, eu ainda não consigo enxergar a verdade. Eu quero deixar de ser perseguidor. E por mais que eu seja perseguido, Senhor, eu possa, no meio das minhas perseguições, no meio das minhas calúnias, Senhor, eu me converter, eu ser mais humilde. Vem, Espírito Santo. Muda a minha vida, me converte, Espírito Santo. Como me ensinasse nesta manhã, Santo Espírito. Como convertesse a vida de Ananias, aquele profeta, discípulo do Senhor. Espírito Santo, transforma a nossa vida, nos converte nesta manhã. Que durante esse dia, durante essa formação, Espírito Santo, a minha mentalidade, metanoia em mim, me converta, Senhor. Eu necessito de uma conversão. Eu necessito levar essa conversão à conversão das almas. Preciso me converter, Senhor. Voltar à intimidade, voltar a orar. Eu preciso me converter. Conversão é mudança de sentido, é mudança de caminho. Dai-me a graça da conversão dentro da minha conversão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado. Espero que esta palavra de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, tenha tocado no teu coração, tenha formado, tenha te dado um grande ensinamento, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo convite. Passo agora a palavra para o irmão aí, para que possa dar continuidade. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Gabriel, muito obrigado, meu irmão. Forte abraço. Abraço para o nosso irmão Éder aí, que é fundador também, né? Junto com você, da comunidade Sacia. Um abraço para todos aí da Diocese de Mogi das Cruzes, São Paulo. Deus abençoe sua vida e seu ministério.